O nosso grupo criou a célula eucarionte animal e a célula procarionte. Nesse vídeo, o grupo composto pela Amabile, Anne Letícia, Ludmila, Manuela e Tayane vai apresentar a célula e cada componente que pertence a elas. Eu vou explicar ambas células, um pouco de cada célula. Vou começar pelas células procariontes. Vou explicar sobre o flagelo, parede celular, cápsula e pílulas. O flagelo é como o motor de certas células, principalmente das bactérias. Ela é uma estrutura longa e fina, que gira como uma hélice, permitindo que a célula se mova em busca de alimento ou para escapar de ambientes hostis. A parede celular é uma verdadeira armadura que envolve as células, principalmente em plantas, fungos e bactérias. Feita de materiais resistentes, como a celulose, ela oferece proteção e suporte, mantendo-a contra as forças externas. A cápsula. A cápsula é uma camada extrema que envolve algumas bactérias como uma capa protetora invisível. Ela ajuda a célula a se defender de ataques externos, como os realizados por células do sistema imunológico. E o pílus. O pílus é uma pequena extensão encontrada na superfície de algumas bactérias, parecido com um fio delicado. Ele é usado para comunicação entre as células, principalmente no processo de troca de material genético. Essa interação entre as bactérias torna os pílus uma ponte de conexão, permitindo a evolução e adaptação, além de ajuda na adesão à superfície. O citoplasma é uma parte vital das células, procariontes e eucariontes, que mantém as organelas e cria um ambiente ideal para elas trabalharem. Nele, ocorrem processos essenciais como a produção de energia e a síntese de proteínas, fundamentais para o funcionamento da célula. Os ribossomos são estruturas responsáveis pela síntese de proteínas nas células. Eles podem estar livres no citoplasma ou ligados ao retículo endoplasmático e atuam na leitura do RNA mensageiro, unindo aminoácidos para formar proteínas. O nucleóide é uma região das células procariontes onde se encontra o DNA, que é responsável por armazenar a informação genética necessária para a sobrevivência da célula. O nucleóide é uma região irregular que não é rodeada por uma membrana nuclear, ao contrário do núcleo das células eucarióticas. O DNA presente no nucleóide é circular e, em geral, é formado por uma única molécula. A membrana plasmática é uma estrutura fina que envolve a célula, controlando a entrada e saída de substâncias. Ela é formada principalmente por uma bicamada líptica, com proteínas, que desempenham funções de transporte, comunicação celular e proteção. Além disso, é semipermeável, permitindo a passagem seletiva de moléculas e mantendo o equilíbrio interno da célula. Agora eu vou falar sobre as células eucariontes. Começando pelo lisossomos. É uma organela que dirige e elimina substâncias desnecessárias ou danificadas da célula. A mitocôndria produz energia para a célula através da respiração celular. Peroxissomos degradam substâncias tóxicas como peróxido de hidrogênio. O citoesqueleto ele tem como função a movimentação celular, a organização celular, ele dá o formato à célula e auxilia na divisão celular. Além disso, ele se encontra na periferia das células e ele é responsável por formar as microvilosidades e também desempenha um papel crucial na flexibilidade celular. O citoplasma é o espaço entre as células onde ficam as organelas, entre a membrana e o núcleo nas células eucariontes, e em toda a célula nos procariontes. Ele é preenchido por uma substância gelatinosa chamada citosol. Os ribossomos são como fábricas de proteínas dentro das células, e por isso estão em maior quantidade em células que produzem muitas proteínas, como as do pâncreas. Pílulas são organelas citoplasmáticas, que desempenham várias funções importantes, incluindo a separação de cromossomos, a formação de cílios e flagelos, a organização do fuso acromático, a orientação da assimetria esquerda-direita,
Os centríolos são estruturas cilíndricas compostas por 9 triplas de microtúbulos, que geralmente se encontram aos pares. O núcleo celular é o maior organelo da célula animal e é responsável por controlar as atividades celulares e armazenar a informação genética. O núcleo também é responsável pela síntese e processamento de todos os tipos de RNA. O nucleolo é uma organela presente no núcleo das células animais, que tem como função produzir os ribossomos essenciais para a síntese de proteínas. Podem existir vários nucleolos numa célula, mas normalmente estão fundidos de forma que se apresentam apenas como um ou dois nucleolos. O complexo de Golgi é uma organela responsável por modificar, empacotar e distribuir proteínas e lipídios na célula. Ele recebe proteínas do retículo endoplasmático, realiza modificações como glicosilação e as envia em vesículas para seus destinos finais, como a membrana celular ou os lisossomos. O retículo endoplasmático liso é uma organela responsável pela síntese de lipídios, metabolismo de carboidratos, desintoxicação de drogas e armazenamento de íons de cálcio. Ao contrário do retículo rugoso, ele não possui ribossomos em sua superfície. O retículo endoplasmático rugoso é uma organela coberta por ribossomos, responsável pela síntese e transporte de proteínas. As proteínas produzidas pelos ribossomos no RER são modificadas e enviadas para outras organelas, como o complexo de Golgi ou para a membrana celular.